Louvado seja Deus. Marcos 16, versículo 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Louvado seja Deus. Nós estamos nessas épocas, né? Essa época aí da semana chamada Santa, e eu sempre falo sobre isso nessas épocas, que às vezes tem alguma pessoa escutando. Sei que vocês já conhecem isto, mas a palavra se renova a cada manhã, né? Às vezes tem uma pessoa escutando, aprende alguma coisa. A gente sabe que todas as semanas para nós é uma só, porque nós temos um Deus santo. Não existe uma semana santa, existe um Deus santo. É como Pedro disse quando Jesus falou lá no Monte da Transfiguração. Aí Pedro disse na sua carta, não é o monte que é santo, é o Deus santo que estava no monte. Então, onde o Deus santo está, aquele local se torna santo. Não é a questão de eu ir orar ali no monte, que tem uns crentes aí, uma vida toda errada na denominação de nós vamos orar no monte. Ora, não vai fazer diferença nenhuma de orar em casa, de orar no monte. Se Deus não estiver lá, não faz nenhuma diferença. A diferença está onde Deus está. Aí isto faz toda a diferença. Por isso Jesus disse, se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, não importa onde seja. Se ele estiver reunido em meu nome, eu estarei lá. Se realmente são pessoas que se arrependeram, que têm vida com Cristo e se reúnem no nome dele, ele está lá. Não importa o local onde esteja, ele está lá. É isso que interessa. O que adianta ter 1 milhão de pessoas reunidas e Cristo não está lá? É melhor ter 2 e Cristo está lá. Certo? Porque isso faz toda a diferença. A diferença está aí. Então nós estamos nessas épocas, porque a Igreja Católica ela está no mundo para desfazer de tudo que a Bíblia ensina e blasfemar de Jesus Cristo e da palavra de Deus. Porque como a gente estava conversando ali fora, você bota um coelho para representar a Páscoa e coelho não bota ovo, gente. É como o Kika disse, se tivesse botado pelo menos um pavão ou uma galinha, ficaria melhor, né? Ficaria melhor, porque esses aí botam ovo. Mas você botar uma coisa que não bota ovo e dá para as pessoas, alimentar a mente das pessoas com um ovo de Páscoa. Por isso que o profeta ensinou, diga uma mentira 100 vezes, 1000 vezes, que ela se torna como uma verdade, porque aquilo vai impregnar na mente das pessoas, e as pessoas vão pensar que aquilo é verdadeiro, mas elas não vão atrás para saber, elas são culpadas disto. Elas são culpadas por não ir atrás para saber. As pessoas querem saber do oba-oba, das festas, do que tem para comer, mas não vai buscar na fonte para saber, porque é uma coisa ilógica, nem na lógica humana entra. Que coelho não bota ovo. E a Bíblia ensina para nós que o coelho é um animal imundo. Jamais Cristo pode ser representado por um coelho ou por um ovo. O que tem a ver coelho e ovo com a morte e a ressurreição de Cristo? Nada! Que não tem nem tá milhões e milhões e bilhões de distância, porque não aparece nada disto na Bíblia. A Bíblia fala em Levítico 11 que o coelho é um animal imundo. Porque os animais puros são os animais que têm o casco fendido e que é ruminante. São os animais puros. Você pegar a vaca lá no mato e matar e comer a carne, não tem nada. Pode comer, porque tem um casco fendido e é ruminante. Você pegar a ovelha em qualquer lugar, matar e comer a sua carne, é um animal que tem o casco partido no meio e é ruminante, é puro.
para um animal ser puro, ele tem que cumprir os 2 requisitos: casco fendido ou casco partido no meio e ser ruminante. Para um cristão ser puro, ele tem que cumprir os 2 requisitos. A boca dele tem que ser santa e a conduta dele tem que ser santa, os pés. Ele tem que ter uma conduta verdadeira e o que sai da boca dele ser verdadeiro. E o que ele engole também seja a palavra de Deus. Porque não adianta ser como um porco. O porco tem o casco fendido. Vamos dizer que tem pessoas que têm uma conduta até maravilhosa. Mas o porco come tudo, come fezes, gente. Vai ali, ele engole tudo. Engole o que não presta. Ele tem um requisito cumprido, mas não tem os 2. Então ele é considerado imundo. O coelho tem um requisito cumprido, que é ruminante, mas não tem o casco fendido. Então ele é considerado imundo. Então a igreja pegou um animal imundo para representar Cristo. Estão entendendo? Esses são dos animais terrestres. Os animais terrestres. Todo animal terrestre que anda, ele tem que ter o casco fendido e tem que ser ruminante. As aves não. Os que voam não. Aí já é outra coisa. Não vai esses requisitos nas aves não. Vai nos animais terrestres. Cristo foi representado por um animal puro. Tanto na terra, foi representado pelo cordeiro, o animal mais puro, mais limpo e mais simples que existe é o cordeiro. Por isso que Cristo foi representado pelo cordeiro. Lá em Êxodo capítulo 2 fala sobre a primeira Páscoa. Um cordeiro seria morto. E Páscoa quer dizer passagem. Passagem do cativeiro, da escravidão para a liberdade. É a passagem da morte para a vida. Quando Deus mandou em Êxodo 12 matar um cordeiro e colocar o sangue nos umbrais da porta, era justamente isso, para quando a 10ª praga, a praga da morte, viesse e visse o sangue, passava por cima, o anjo da morte passava, não entrava naquela carne. Então isso quer dizer passagem. Mas lá na casa do Egito, nos egípcios, ele entrava e matava. Então esses que estão protegidos pelo sangue de Cristo, a morte não vai pegar eles. O anjo da morte vê o sangue e não entra. Estes que estão protegidos com o sangue de Cristo, com o sangue do Cordeiro, Cristo é o Cordeiro Pascal que foi imolado, Cristo é a nossa Páscoa. O apóstolo Paulo disse isso em 1 Coríntios capítulo 15, Cristo é a nossa Páscoa. Não é um coelho. Então, quando o anjo da morte vinha, aí ele viu sangue naquela casa. Então ele fazia uma passagem. Passava por cima. Não entrava naquela casa. Por isso que Páscoa quer dizer passagem. Dali eles iriam sair do Egito, sair da escravidão, que eles viveram amargando a escravidão no Egito, no mundo, saía dali para a libertação. Então isto quer dizer Páscoa. Mas que Semana Santa é esta que entra ano e sai ano e o povo continua a mesma coisa, não tem uma passagem, não tem uma libertação, não tem nada? Só Cristo, o Cordeiro Pascal, pode libertar o ser humano. Pode transformar a vida dele, pode mudar a sua vida. Amém? Então, isso é a nossa Páscoa. Comemoramos Páscoa? Sim. Todos os dias, Kinga. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Lembramos do Calvário todos os dias. Lembramos do que Ele fez por nós, como foi sacrificado no nosso lugar, um inocente morrendo pelo culpado. Lembramos dele todos os dias. Esta é a nossa Páscoa. Essa é a nossa passagem da morte para a vida, do cativeiro do pecado para a libertação, conhecendo a verdade e a verdade vos libertará. Então por isso nós somos livres, nós somos livres. Amém? Então eu quero passar aqui hoje
por os locais em que Cristo passou. Aqui, vou trazer aqui só uma reflexão. Mas falando disso aqui, no primeiro dia da semana que Cristo ressuscitou, a Bíblia deixa clara, no primeiro dia da semana. Tem uns doidos tentando provar aí que Cristo ressuscitou no sábado e dizendo que Cristo morreu na quinta-feira. Ora, a Bíblia diz assim: Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, isto é, domingo de manhã, ao nascer do sol. Cristo morre numa sexta-feira, os outros fizeram uma pergunta querendo provar que tinha que passar 3 dias e 3 noites lá no túmulo. Mas como? Se Bíblia só se prova com Bíblia. Se ele passasse 3 dias e 3 noites naquele túmulo, o corpo dele apodrecia. Salmo 16:10 diz assim: não deixará minha alma na morte, não permitirá que teu santo veja corrupção. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele morre na sexta, passa o sábado, no domingo de manhã e ressuscita. Estão entendendo? Era como se fosse assim. Se Cristo, só um exemplo que eu estou dando. Se Cristo morresse no dia 14, ele morre no dia 14, sexta-feira. Só um exemplo que eu estou dando. Não estou dizendo que ele morreu no dia 14, não. Ele morre no dia 14, sexta-feira, irmão. Passa o sábado, 15, no dia 16, no domingo de manhã, ele ressuscita. Não são 72 horas, é ao terceiro dia. Se fosse 72 horas, quebrava as escrituras, gente. Salmo 16:10 perderia sua força e a Bíblia ela é cumprida. Ela responde à Bíblia. Você nunca pega um versículo. Alguém falou uma coisa, vê se ele responde com a Bíblia. Não deixará minha alma na morte, nem permitirá que teu santo, aquele corpo, veja corrupção, porque um corpo começa a se deteriorar e apodrecer depois de 72 horas. E o corpo de Cristo foi o único corpo na terra que não viu corrupção. O único. Todos os outros corpos das pessoas vão ver corrupção. Vão ver putrefação e vão apodrecer e virar caveira. Mas o corpo de Jesus não viu corrupção, não viu podridão, não viu putrefação. Então ele ressuscitou ao terceiro dia. Morreu na sexta, passou o sábado, no domingo de manhã ele ressuscita como a festa das primícias, porque a Bíblia fala que era a festa dos pães asmos. E nesse terceiro dia da festa dos pães asmos, seria a festa das primícias. O apóstolo Paulo diz que Cristo é a primícia dos que dormem. É o primeiro a ressuscitar, porque viria outros a ressuscitarem. A festa das primícias era a primeira colheita dos primeiros grãos da cevada, que saía primeiro. Mas era só essa colheita que teria? Não, haveria outra colheita. Mas aqueles eram os primeiros grãos. Cristo é o primeiro a ressuscitar, Kinka. O primeiro grão a ressuscitar. Porque virá outros grãos que vão ressuscitar, que somos nós. A sua igreja que vai ressuscitar. Mas ele tem que ser o primeiro. Ele tem que ser a primícia do que dorme. Amém? Então é isso, vamos lá. Primeiro lugar que Cristo passou pela ceia. Porque assim, quando a igreja faz aí Domingo de Ramos, né? Domingo de Ramos. Aí, essa semana, naquela entrada triunfal em Jerusalém, Cristo entra em Jerusalém e não sai mais. Ele vai morrer. Ele não viaja mais para lugar nenhum, ele fica ali. Então, naquele domingo, ao entardecer, ele vai e entra em Jerusalém. E as pessoas colocam ramos de palmeiras. E ele vem montado em um jumentinho. Olha a contradição, um rei montado em um jumentinho. Não, um rei é para estar montado num cavalo branco. Mas esse é tão simples, tão humilde, que vem montado num jumentinho. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, o teu rei virá montado em um jumentinho cria de uma jumenta, mas tem que se cumprir. Certo? Porque a Bíblia tem que responder com a Bíblia. Você sempre tem que responder Bíblia com Bíblia. Aí quando mandou pegar o jumento, chegou lá e disse, olha, vocês vão lá pegar o jumento em um local tal que está assim. Lá está a jumenta, a mãe tem um jumentinho. Você chega lá, vocês pegam o jumentinho
e traga. Se o seu dono vier para você e dizer, o que é isso que vocês estão fazendo aí? Ele diz, nós vamos levar porque nosso mestre precisa dele. Então aquele jumentinho, cria de uma jumenta, foi onde Cristo montou nele e entrou em Jerusalém. E as pessoas gritavam, Hosana, o filho de Davi, bendito o rei que vem. Aquela saudação maravilhosa ao rei que entrando. E aquelas pessoas que colocavam folhas de palmeira para Cristo passar e dizia, bendito o rei que vem em nome do Senhor, gritaram, crucifica mais à frente. Muitos daqueles que estavam ali gritaram, crucifica. Fazem isto, fazem aquilo, mas crucificam Cristo novamente, com as suas atitudes, com os seus atos, com a sua maneira de viver. E aí ele entrou. Aí o povo ali faz, né? Os ramos lá fazem um ramo em forma de uma cruz. Isso não vale de nada. Se não tiver ele aqui dentro no coração, não vale de nada. Não adianta fazer aquilo depois de crucificar ele com as suas atitudes. Depois de tomar uma cachaçinha, um vinhozinho. Não toma cachaça nesse tempo, mas toma vinho. Mas depois vai tomar cachaça quando passar o tempo. Que Deus é este que não transforma a vida? O nosso Deus transforma a vida, muda a vida. A graça não só salva, mas transforma. Que graça é essa que salva, mas não transforma? Não existe isto. A graça salva e a graça transforma. Senão não é graça. Não, eu sou salvo pela graça, mas a vida é de todo jeito. A graça salva e a graça transforma. Amém? Então, ele entrou ali. Certo, pronto. Ali ele ficou. Quando chegou próximo da sexta-feira, no entardecer, à noite da quinta-feira, era o primeiro dia da festa dos pães asmos. Porque é assim, o dia lá começa às 6 horas da tarde. Já era sexta-feira lá. Mas para nós ainda era quinta-feira, que é noite. Então, na noite que foi traído, diz a Bíblia assim, no primeiro dia da festa dos pães asmos, Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Gente, se era a festa dos pães asmos, tem que ser pão sem fermento. Porque festa dos pães asmos era 7 dias, de 15 a 22 de abril. Não podia haver fermento em nenhuma casa de Israel. Toda pessoa que fosse encontrada com fermento lá dentro era morto. Não podia. Jesus pegou o pão sem fermento, tendo dado graças, o partiu e deu a seus discípulos. Tomai e comei. Aí essas denominações caídas, podre, faz a ceia com pão fermentado. Se a Bíblia diz que era pão sem fermento. Então ali, ele conversa com seus discípulos e diz, olha, eu não vou mais comer, essa é a última Páscoa que eu como convosco, porque ele passou 3 anos e meio aqui na terra. Então Jesus realizou na faixa de umas 3 Páscoas com ele, porque tinha que cumprir a palavra lá, que tinha que ser memorial, era um memorial a Páscoa, que tinha que ser celebrada. Desde Êxodo capítulo 12 para cá, eles vêm celebrando. Então Jesus tinha que cumprir a palavra. Nos anos que ele conviveu com seus discípulos, ele celebrou a Páscoa. Mas quando chegou nessa, ele disse, essa é a última Páscoa que eu como convosco. Porque vai chegar a hora. Agora era a hora daquele cordeiro, o cordeiro que era ele, ser imolado. Eu vou beber do fruto da vide até que beba convosco no reino do meu Pai. Porque aqui será o último fisicamente. Mas um dia nós vamos beber de volta. Para os vencedores que venceram e aceitaram Cristo, um dia vão beber de volta, vão tomar essa ceia de volta com Ele. Então ele disse, é a última. Porque o Filho do Homem vai ser morto. E ali houve a traição. Judas saiu para ir trair ele e segue. Dali ele vai para o jardim do Getsemane. E aí
é um dos locais mais difíceis da sua vida, porque Getsemane quer dizer lugar do óleo. Getsemane era um pomar plantado de muitas oliveiras que tinha, e lá tinha uma prensa onde as pessoas prensavam as azeitonas para tirar o óleo. Jesus foi para aquele pomar. Mas tudo que está na Bíblia é perfeito, que até os lugares que vai diz respeito ao que a pessoa vai passar. E ali ele começa a ser prensado também dentro dele. Aí ele diz: a minha alma está angustiada até a morte. Ora, tem gente nessa terra que acha que não deve ter angústia. Ora, Jesus passou angústia. O ser humano que não vai passar angústia nessa terra. A minha alma está angustiada até a morte, porque ele tem que tomar uma decisão. E toda pessoa que vai tomar uma decisão, ele entra em angústia primeiramente. Sansão, quando estava para revelar o segredo para Dalília, diz: eu estou angustiado. Jesus disse: a minha alma está angustiada até a morte. O que farei? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. O que farei quando eu estiver em angústia? Entregar-se à vontade de Deus. Dizer: Deus, faça o que tu queres. Se for fazer a minha, meu amigo, eu estou perdido. Se Jesus fosse fazer, se Jesus desistisse ali, nós estaríamos perdidos. Então, ele vai para tomar uma decisão difícil. E ali ele se angustia e fala, entra em angústia e fala 3 vezes: se possível, passa de mim esse cálice. Mas também dizendo: não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. A vontade de Deus tem que prevalecer em toda ocasião, até na angústia. Então ali ele estava, sendo prensado, porque ali era o local onde prensavam as azeitonas. Ele estava sendo prensado. E ninguém velava com ele. Jesus orava sozinho, porque os outros estavam dormindo. Vai chegar um momento que a gente tem que orar sozinho mesmo, vencer as angústias sozinho, porque outros estarão dormindo. Mas tem que ser assim. E ali, Jesus não estava com medo de morrer, como alguém falou. Jesus estava com medo de morrer, não. Jesus não estava com medo de morrer, não. Jesus estava com a sobrecarga de pecado em cima dele. Sabia que os pecados da humanidade estavam sobre ele. Era uma carga muito pesada. Aliás, o meu e o seu estava sobre ele. Era uma carga muito grande que fez ele entrar em angústia. E ali ele ficou angustiado, que suou sangue. Dilatação dos vasos capilares. Alguém só acontece isso com a pessoa se for pelo um sofrimento muito grande ou um amor muito grande. Jesus foi o que amou mais e sofreu mais. O homem que amou mais nessa terra e sofreu mais foi Cristo. Então ali estava suando sangue. Orava sozinho, ninguém velava com ele. Estava sendo prensado. E ali ele diz: passa de mim esse cálice. Era angústia, e o seu suor se transformou em gotas de sangue. Era um momento difícil. Por isso ele estava suando sangue por nós. Assim como Adão lá no Éden teve que suar quando saiu do Éden, Cristo estava suando para nos trazer o Éden de volta. Mas agora era suor, sangue. Dilatou os poros e o sangue saiu. Porque era o sofrimento e uma angústia muito grande, o amor muito grande fez ele suar sangue.
Aí dali ele sai para ser preso, é preso e levado ao sinédrio. E várias acusações foram feitas, falsas testemunhas foram levantadas para dizer isso e aquilo. Pedro negou, Judas o traiu, Pedro negou. E ele vai perante Pilatos. E Pilatos, frente a frente, com quem é a verdade? Pilatos fez a pergunta assim: o que é a verdade? Que o que é? O que é não? Quem é a verdade? Porque a verdade é algo absoluto. E esta verdade é que em Cristo, Ele é a verdade. A pergunta dele foi assim: o que é a verdade? Não é quem é a verdade. Por isso os discípulos disseram: para quem iremos nós? Para quem? Não é para onde não. Não tem lugar não. Para quem? Para uma pessoa. Onde é que a gente tem que estar? Em Cristo. Para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Para quem? É para quem? Onde é que eu devo estar alojado? Onde eu devo estar? Em Cristo. Porque aí eu garanto a vida eterna para mim. Amém? Então, Pilatos olhou assim e disse assim: ó, eu não vejo culpa neste homem. É claro que o cordeiro era sem mancha e sem culpa. Pilatos olhou e tinha que se cumprir a escritura que dizia que o cordeiro era sem mancha e sem culpa. Pilatos olhou para ele e disse: não vejo culpa neste homem. Era o cordeiro sem mancha e sem culpa. Amém? Então, a mulher de Pilatos disse assim: não entre na causa deste justo. Era o justo, sem culpa, justo. E Judas depois voltou e disse: eu traí sangue inocente. O sacerdote disse: e o que é que nós temos com isso? É entre você agora. É contigo isso aí. Tem coisa que é com a pessoa. Faz, vai pagar as consequências. Judas disse: eu traí sangue inocente. Jesus era inocente. Pilatos disse: não vejo culpa. Jesus era sem culpa. A mulher de Pilatos disse: não entre na causa desse justo. Era justo, mas mesmo assim gritaram: crucificam! Louvado seja Deus. Gritaram: crucifica. Agora adianta ali, tem um prisioneiro, um ladrão malfeitor que está preso, porque assassinou um romano. E aquilo era um guerrilheiro, um ladrão que vivia roubando. Mas se você observar a Bíblia, ela é perfeita. É perfeita, não tem como. Porque tinha que ser aquele homem com o nome de Barrabás. Barrabás vem de duas palavras: Ba e Yaba. A palavra Ba quer dizer filho e Yaba quer dizer pai. Aí fica os bestas aí: não, porque tem que saber o hebraico e tal. Ora, a nossa linguagem, gente, tem que usar 2 R para soletrar o Ra depois de vogais. Mas o nome certo é Ba e Aba. Mas a gente não pode soletrar aqui no português se eu botar assim: Ba e só um R e Aba na frente, eu teria que ser Barabá. Bará. Tem que botar 2 R. Porque a minha linguagem português diz que eu tenho que botar 2 R depois de vogal para soletrar Ra. Estão entendendo? É o português meu que tem que ser soletrado assim. Se eu digo, é uma loucura, gente. É a tentação do mundo, é a interpretação. Por isso que o William Branham disse: a maior tentação que existe é a interpretação das Escrituras. A Bíblia diz em Apocalipse: a maior tentação que eu te livraria. O William Branham disse: essa tentação que João fala lá em Apocalipse, que Apocalipse fala que Deus nos livraria, era da interpretação da palavra. Porque a interpretação errada leva as pessoas para o inferno. Peraí, ó. Não é uma contradição, não. De um lado eu tenho o Filho do Pai, o Filho de Deus, Jesus. Do outro lado eu tenho o Filho do Pai. Agora
agora, quem é que eu vou escolher? Não é dois filhos do pai? Mas o eleito não confunde. Ele escolhe Cristo. Agora, quem não é, vai escolher tudo errado. Vai escolher homens, vai escolher isso, vai escolher os Barrabás da vida. Tá. Vamos lá, quem vocês querem? O filho do pai ou o filho do pai? Mas esse aqui, Barrabás, era o filho de um pai. E esse aqui é o filho do pai, o único. O único que foi gerado sem pecado, saiu das entranhas de uma mulher, unigênito sem pecado. Filho de um pai tem um monte aí. Você é filho de um pai, eu também sou. Você também? Agora, o filho do pai, que foi gerado, unigênito, sem pecado, que veio ao mundo sem pecado, só tem um. Esse é Jesus Cristo. O único que saiu do ventre de uma mulher sem pecado é Jesus Cristo. Mas aí as pessoas dizem, não, eu quero Barrabás. O meu Barrabás pode ser o cigarro, pode ser a bebida, pode ser a festa, pode ser meu pastor, pode ser o padre, pode ser o que for. Pode ser o Barrabás. Quem vocês querem? Jesus ou Barrabás? Esse Barrabás. Pode ser o prazer. Esse é o Barrabás da vida. Mas aí o eleito fica com Jesus. Porque sabe que o Filho do Pai, o Filho de Deus que tem vida eterna para nos dar. Está entendendo? Esse camarada por aí, querendo atrelar a gente, dizer que a gente não acredita no Filho de Deus. Ora, vocês acham que o Filho de Deus é só um ofício? Não, nós não achamos isso. O Filho de Deus gerado no ventre de Maria seria o corpo de Deus, Jesus. Agora, um filho gerado lá na eternidade, isso não existe, não. Isso é blasfêmia. Estão entendendo? Os dualistas que tem aí, dizendo que Jesus pré-existiu lá e criou o mundo, mas Deus. Quando a Bíblia diz que eu sozinho criei todas as coisas. Não, eu não acredito no filho criado lá não, Kika. Mas no filho gerado no ventre de Maria eu acredito. Esse é o Filho de Deus. Que seria o corpo de Deus na terra. Agora esses blasfemadores dentro da mensagem, acabando com a mensagem, fazendo loucura, ensinamento falso, dizendo que existia um filho lá na eternidade que criou o mundo, mas Deus. Blasfêmia, engano e erro. Mas tu fala assim desse pessoal aí, ora, isso não faz diferença não, gente, é paganismo. Paganismo é paganismo. Se vier da igreja batista, da católica, ou mesmo da mensagem, se é paganismo, eu falo que é paganismo. Estão entendendo? Olha, a primeira vez que eu falei, né, Vinícius? Estão entendendo? Hoje, nesse culto. Então, se é paganismo. Vai levar as pessoas para a perdição. Não importa onde esteja. O William Branham nunca ensinou isso de um filho existente lá. O William Branham fala do Filho de Deus que foi gerado no ventre de Maria. Sim, este é o único filho gerado sem pecado, que seria o corpo de Deus, porque Deus é Espírito. Deus não podia te pegar aqui, não, eu vou pegar aqui, que eu vou entrar nele e vou salvar a humanidade. Não podia, porque você é pecador. Não podia pegar João, não podia pegar eu. Então, mas Deus disse assim, mas eu tenho que entrar no mundo como filho. Hebreus capítulo 2 diz, se fez a semelhança de filho, para salvar os filhos. Mas ele diz, mas eu não posso usar nenhum filho daqueles que eu tenho na terra, porque tudo nasceram no pecado devido a Adão. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou gerar um filho para eu entrar nele e salvar o mundo. Isso, se fez carne. A maneira dele se fazer carne era gerando um filho no ventre de Maria. Este é o Filho de Deus. Nós acreditamos. Fica dizendo por aí que nós somos unicistas e não achamos que Jesus é só um ofício. Não, nós não achamos isso. Jesus é o Filho de Deus. Para Deus entrar na terra tem que gerar um corpo, tem que gerar um filho para ele entrar. Então essas crenças velhas erradas aí, ó. A gente derruba elas por terra usando a Bíblia. Usando a Bíblia, a gente derruba essas crenças erradas. Então, vou lá. O que vocês querem? O filho do pai
ou o filho do pai? Dá para confundir, né? Ali estava um ladrão salteador, que as pessoas gostam disso mesmo, gostam da coisa errada mesmo. Tá, o pecado é prazeroso, é fácil de viver, as pessoas gostam mesmo disso. Que se querem, solta Barrabás, e o que farei com Jesus chamado Cristo? Crucifica-o. É o que as pessoas vão fazer. É crucificar Cristo novamente e ficar com os Barrabás da vida. Mas era o filho do pai. Barraba, filho do pai. E por que ele tinha que ser posto ali? Aquele homem tinha que ser posto com esse nome ali. É porque a Bíblia é perfeita. Tinha que ser dessa maneira. Então vou terminar aqui. Depois ele foi crucificado entre dois ladrões, dando um paraíso a um ladrão na mesma condição dele. Essa é a coisa mais tremenda que eu já vi na terra, gente. É quando você está numa condição favorável, numa condição boa, e você fala dos outros, é muito fácil. Eu quero ver você dar paraíso para uma pessoa que está na mesma condição que você está. Aí é difícil. Eu quero ver você dar o último bolinho que você tem. Você está para comer e morrer com seu filho, com uma viúva de Sarepta, e aparecer ali um profeta, um homem calvo, aparecer na sua porta e diz: me dá primeiro para mim. E você negar aquele bolinho e você entregar para aquele homem. Quero ver se você só tem as moedinhas assim, ó. Uma moedinha, pouquinhas moedinhas, ir lá no gasofilaço e botar. Agora o cara tem não sei quantos mil no bolso, pode arrastar 1000 e botar. Agora eu quero ver ter tudo, só as moedinhas e botar lá. E Jesus dizer, ela deu muito mais do que todos. Porque vocês deram o que estava sobrando, mas ela deu tudo que tinha. Ah, eu quero ver. Por isso que eu vi hoje um pastor falando de bens materiais para o povo. Mas bens materiais é mais importante do que isso para vocês. Quando o cara é rico, pô, de rico milionário, vai falar dos outros, de bens materiais. Para quê? Não tem força não, gente. Isso não gera força em ninguém. Isso não transforma a vida, não muda ninguém. Quero ver dar paraíso para um ladrão crucificado da mesma forma que ele estava. Aí, meu amigo, é diferente. Aí requer fé. Amém? Aí requer fé. Aí faz toda a diferença. Quando você está na mesma condição do outro, você ajudar aquele outro. Aí faz toda a diferença. Porque você diz, eu estou na mesma condição que você está, mas eu vou te ajudar. Aí sim. Agora, estando numa condição favorável, olha, é muito fácil gritar para os outros, pegar ônibus lotado, vir na chuva para o culto e dizer, você não vem para o culto? Quando você vem numa Hilux, num carrão, e entra ali, vem todo tranquilo, no ar-condicionado. É muito fácil dizer para as pessoas isto. É muito fácil. Eu quero ver estando na mesma condição do outro, aí sim você pode falar. Amém? Vou concluir. Terminando aqui. Pronto. Ele deu paraíso para aquele ladrão. Ele dá paraíso para nós. E olha aqui hoje, gente. Ele está acima de tudo, acima de todos. Está com todo o poder, domínio e autoridade. Se ele deu paraíso... se não, ele deu paraíso para um ladrão, estando na mesma condição do ladrão, imagina hoje. O que ele pode dar para nós. Dali ele foi ao túmulo. Aí o povo pensou, acabou, agora acabou. Terminou, os fariseus disseram, acabou. Não, acabou não, vai começar. O corpo dele estava no túmulo. Mas a sua teofania, o Espírito Santo que estava nele, foi lá ao inferno pregar para as almas em prisão. Certo? O corpo está ali em silênciozinho. É um silêncio mesmo. Tem vezes que Deus se cala, fica em silêncio. Mas você pensa que Deus está em silêncio aqui? Ele está lá embaixo pregando.
dizendo para aquelas almas que não acreditaram na promessa, estão perdidos. E aqueles que acreditaram, estão salvos, garantidos. Depois ele vai lá, pega Abraão, Isaac, Jacó, todo mundo lá, Daniel, todos eles, vem com eles, passa pelo túmulo, pega aquele corpo, ressuscita e vai para Jerusalém. E sai dali do túmulo. Ele é o primeiro a ressuscitar. E aí ele ressuscitou. O túmulo está vazio, gente. Ele ressuscitou. Coelho, ovos, isso aí tem nada a ver com a ressurreição. Ele ressuscitou para a nossa vitória. Vivendo ele nos amou, morrendo ele nos salvou, sepultado ele levou os nossos pecados para longe e ressuscitado ele nos justificou. O profeta diz: ó, eu amo e um dia eu verei como ele é. Como ele é. Ele viveu para me amar, morreu para me salvar, sepultado carregou os meus pecados para longe e ressuscitado ele me justificou. Vamos ficar de pé.